O ano é 1941. O mapa da Europa tremia sob as esteiras escabrosas dos Panzers. O Terceiro Reich parecia invencível, avançando rumo ao coração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a confiança de quem acredita ser imbatível. Adolf Hitler, convencido de sua própria genialidade, apostava que bastaria dar um chute na porta soviética para ver o regime comunista ruir diante de seus olhos. Mas por trás de todo o otimismo, havia algo que nem mesmo a máquina de guerra alemã poderia controlar: o tempo, o clima e a inefável resistência de uma união de povos. O primeiro grande choque de realidade veio com o inverno russo, impiedoso e inesperado. O que era para ser uma campanha relâmpago transformou-se em um pesadelo congelante, onde homens e máquinas simplesmente paravam de funcionar. As estradas transformaram-se em trilhas de lama, tanques paravam e armas emperravam. A ofensiva alemã estagnou nos arredores de Moscou, e em dezembro de 1941 o mundo testemunhou o impossível. A Wehrmacht foi detida a quilômetros do Kremlin e forçada à defensiva por um contra-ataque soviético fulminante, mostrando que a União Soviética não cairia sem lutar. Como descreveu Anthony Beevor, a decisão de Hitler de insistir na vitória total, ignorando as limitações logísticas e humanas, selou o destino de sua campanha. E foi nesse mesmo mês que o cenário da guerra mudou para sempre. Os Estados Unidos da América entraram oficialmente no conflito, abrindo a temida guerra em duas frentes para o nazifascismo. Berlim começava a perceber que o tempo jogava contra si, e que a guerra de movimento, tão celebrada pelos generais alemães, passava a se arrastar por estradas lamacentas e trilhos congelados. A Blitzkrieg tinha encontrado seu algoz no lamacento caminho que tinha por objetivos rurais. Sem acesso aos recursos soviéticos, a Alemanha passou a sentir a pressão sobre sua logística, especialmente o combustível, o verdadeiro sangue de seus exércitos mecanizados. A obsessão de Hitler pelo petróleo do Cáucaso levou a uma decisão estratégica que, para muitos, seria o início do fim. Foi nesse cenário de crise que Berlim, em vez de concentrar forças para um objetivo claro, dividiu os exércitos em dois grandes eixos. O grupo de exército sul foi fracionado, uma parte enviada ao sul, numa corrida desenfreada atrás dos campos petrolíferos de Maikop, Grozny e Baku, e outra lançada para o leste, ao longo do curso do Volga. Essa manobra esticou as linhas de suprimento alemãs até o limite, criando um leque de tropas vulneráveis, com flancos expostos e distâncias impossíveis de serem cobertas com segurança. A logística, antes ponto forte da Blitzkrieg, tornou-se um pesadelo. Cada quilômetro avançado era conquistado à custa de combustível, homens e tempo, todos se esgotando rapidamente. Nos bastidores do comando pairava a dúvida. A dúvida resumia não só a desorientação dos líderes, mas a sensação de que talvez a batalha já estivesse perdida antes mesmo do primeiro tiro. "O que fazemos aqui no Volga, coronel?" indagou Wilhelm Adam, oficial próximo de Paulus, testemunha ocular dos dias sombrios de um lugar cujo nome ecoava nas mentes dos soldados e mudaria para sempre o curso da Segunda Guerra Mundial: Stalingrado. No centro da estratégia alemã para 1942 estava a obsessão pelo sul da União Soviética. Sem o petróleo do Cáucaso, esta guerra está perdida, teria confessado o próprio Hitler em seus círculos próximos. Era a partir desse cálculo que nascia a Fallblau, ou Caso Azul, o plano alemão para tomar os campos petrolíferos do Cáucaso. No papel, tudo era grandioso, mas na realidade, como disse um general do Estado-Maior, era um plano feito para uma Wehrmacht à beira do colapso. Um ano após o início da maior invasão militar da história, o exército alemão já estava exaurido, tendo perdido a aura da invencibilidade nos portões de Moscou. E agora, precisava avançar ainda mais longe, sem suprimentos, sem reservas, contando com aliados mais numerosos que eficazes, como ironizou o Marechal von Manstein. A Operação Blau, lançada em 28 de junho de 1942, parecia, a princípio, um sucesso. Os soviéticos, esperando um novo ataque contra Moscou, estavam despreparados no sul. Com isso, as linhas alemãs avançaram rapidamente, tomando Voronezh em pouco mais de uma semana, e os soviéticos, em ordem de retirada total. Soldados alemães posavam para fotos nas margens do Don, alegres e sorridentes, como se a vitória estivesse logo adiante. O plano da Operação Azul
era dividido em fases precisas. Após o avanço inicial, o grupo de exército sul deveria dividir-se. Enquanto o grupo A marchava rumo aos campos petrolíferos, o grupo B seguia para o leste para cortar a artéria do Volga e tomar a cidade que naquele momento ainda era apenas um nome no mapa. Foi aí que Hitler, movido por sua visão inflexível e cega, mudou o plano, ordenando que ambos os grupos perseguissem objetivos distintos ao mesmo tempo, esticando suas linhas de suprimento até o limite. Wilhelm Adam, que esteve ao lado do general Paulus, desabafou em seu diário. Ouvimos novas ordens do Führer. Sinto como se estivéssemos sendo lançados cegamente para o abismo. E ele não estaria mais do que certo ao ter proferido tais palavras. O exército estava faminto, as munições eram racionadas e a dependência de aliados como romenos, italianos e húngaros, desmotivados, mal equipados e aterrorizados com o inverno que se aproximava, tornava tudo ainda mais precário. Mas por que Stalingrado? Bem, a resposta para isso estava além da geografia. Ela era psicológica, simbólica e, acima de tudo, era pessoal. Quando a invasão começou, Joseph Stalin tinha ordenado: nem um passo atrás. A famosa Ordem número 227 ecoava pelos corredores do Kremlin e nos rádios de toda a União Soviética. Defender a cidade que levava o nome do chefe era questão de honra nacional, e assim fizeram. Os engenheiros soviéticos transformaram cada fábrica, cada prédio, cada ruína em fortalezas improvisadas. O general Vasily Chuikov, designado para defender Stalingrado, afirmou aos seus homens que "aqui não há terra além do Volga para nós", uma frase que logo se tornaria símbolo da resistência soviética. Schön hier. Dabei sind wir noch gar nicht in Stalingrad. Quando os alemães finalmente chegaram, em agosto de 1942, Stalingrado já era um campo de escombros fumegantes. O bombardeio massivo causado pela artilharia da Wehrmacht e pela Luftwaffe, que deveria facilitar a conquista, na verdade criou um labirinto mortal. Os Panzers não podiam avançar entre os destroços. As tropas se perdiam em combates de porão a porão, e cada quarteirão se transformava em uma batalha à parte. E foi aqui, bem aqui, que nossa Blitzkrieg morreu. Diria anos depois, um capitão alemão capturado. Com isso, a guerra se transformou em um pesadelo urbano. Tiros de snipers, ataques noturnos, granadas de mão explodindo em corredores escuros. Soldados soviéticos e alemães se enfrentavam a poucos metros de distância, separados por paredes destruídas. O som dos tiros era entrecortado por gritos e comandos, como no relato de um combatente. Lutávamos pelo quarto andar durante o dia. Os alemães tomavam à noite, e retomávamos ao amanhecer, e era assim, por semanas. E assim, a Orquestra Sinfônica da Morte ecoava por cada canto de Stalingrado. Do outro lado do Volga, reforços, munição e alimentos atravessavam o rio sob bombardeio constante. A moral russa, impulsionado por propagandas e promessas de heroísmo, parecia inabalável, mesmo com os homens sendo enviados ao abatedouro que era a cidade de Stalin. No lado alemão, cartas interceptadas pela inteligência soviética revelavam a ansiedade crescente. Não consigo mais dormir. A cidade não tem fim. Os russos não se rendem. Quando voltaremos para casa? Essa era a dúvida de cada alma que cruzou a fronteira soviética ao encontrar o destino final em Stalingrado. E cada decisão, cada obstáculo, cada noite sem dormir, aproximava o exército alemão do ponto sem retorno. Se existe um inferno na terra, ele se chama Stalingrado. Escreveria um soldado anônimo em sua última carta à família. Ele não estaria mais certo do que quando se fez ecoar essas palavras. Se houve um momento em que a derrota começou a se desenhar para os alemães em Stalingrado, com certeza não foi durante os combates corpo a corpo nas ruínas da cidade, mas muito antes, nos corredores do poder em Berlim e nos mapas estendidos sobre mesas do alto comando. Cada erro fatal foi como mais uma peça movida no tabuleiro rumo à carnificina, e os sinais estavam todos ali, para quem pudesse, ou melhor, para quem quisesse enxergar. A subestimação do inimigo talvez tenha sido o maior pecado estratégico de Hitler e seus generais. Basta derrubar a porta, ele afirmava com arrogância, e toda a estrutura apodrecida soviética virá abaixo. Mas Moscou não caiu, e o Exército Vermelho, longe de colapsar, havia recuado apenas para renascer. A indústria soviética, transferida a ferro e fogo para além dos Urais, continuava a cuspir tanques T-34 e armas como uma força da natureza.
Anthony Beevor resume que Hitler não entendeu a alma de seu adversário, nem o poder que vinha das fábricas ocultas atrás das montanhas. E o otimismo dos chucrutes chocou-se de frente com a realidade da logística oriental. Era como se, a cada quilômetro conquistado, os exércitos alemães se afastassem mais da vitória. As poucas linhas de suprimento, congestionadas e vulneráveis, não acompanhavam o ritmo dos blindados. Os trens paravam, a comida faltava, a gasolina evaporava na estepe. Craig cita um soldado alemão. No front, não lutávamos só contra os russos, mas contra a fome, a distância e o próprio tempo. Com isso, a decisão de dividir o grupo de Exército Sul em dois foi um movimento que selou o destino da campanha. Enquanto o grupo A avançava para o sul, em direção ao Cáucaso, o grupo B era lançado contra o inferno na terra, que era Stalingrado. A espada de ataque nazista perdeu massa crítica, e seus flancos foram entregues aos aliados italianos, romenos e húngaros, valentes, mas mal equipados e desmoralizados. Eis o desabafo de um major húngaro. Vocês nos prometeram glória, mas nos deram apenas trincheiras congeladas e canhões velhos. Era o começo do fim. Stalingrado era, não ironicamente, o tipo de batalha que a Alemanha não podia vencer. O que começou como um ataque fulminante tornou-se um moedor de carne. Era guerra de atrito, e nesse tipo de luta, os russos tinham a vantagem: linhas de suprimento mais curtas, reservas humanas praticamente inesgotáveis e coragem enraizada no desespero. Hitler, cada vez mais isolado e inflexível, recusava qualquer retirada estratégica. Não há recuo, lutem até o último homem, repetia em ordens transmitidas por rádio aos seus soldados à margem do rio Volga. Paulus e o seu 6º exército, presos entre o medo do Führer e a aniquilação no front, sentiam-se como marionetes de um destino cego. O seu adjunto de comando escreveu: a esperança se evaporou antes do inverno. Não lutávamos mais pela vitória, mas pela sobrevivência. Os relatos da linha de frente são de puro desespero. Um soldado alemão relatou: as balas acabam, o pão se desfaz nas mãos geladas. A cada noite enterramos mais companheiros do que matamos inimigos. Os suprimentos vindos de longe não chegavam. E quando chegavam, não eram suficientes. Enquanto isso, do outro lado do rio, os soviéticos não só resistiam, como também planejavam. O general Tchukov, comandante em Stalingrado, era a imagem da obstinação. Aqui, cada parede é nossa. Atrás de nós está o Volga. À nossa frente, apenas morte ou vitória, declarou a seus soldados. A crença de defender a cidade de Stalin, o último bastião antes da derrota total na Grande Guerra Patriótica, tornava cada esquina daquele lugar de escombros e esquecido por Deus, a fortaleza de uma nação inteira. Enquanto as tropas alemãs se degladiavam por cada quarteirão, algo muito maior estava em curso. O alto comando soviético, liderado por Zhukov e Vasilevsky, preparava a armadilha, a Operação Urano. A ideia era simples, mas mortal: atacar os flancos alemães, justamente onde estavam romenos, italianos e húngaros, exaustos e mal equipados. E em 19 de novembro de 1942, o chão estremeceu, recordou Tchukov. Em poucos dias, 2 grandes pinças soviéticas se fecharam ao redor de Stalingrado. O general Paulus e seus 250.000 homens foram cercados em uma armadilha que parecia a obra do destino. Dentro do cerco, a realidade era atroz. A Luftwaffe não conseguia manter o abastecimento prometido por Hitler e Hermann Göring. Os soldados, famintos e congelados, viam a esperança desaparecer com cada novo bombardeio soviético. Fazíamos vigília ao som de explosões e lamentações, escreveu Fritz Luderitz em uma de suas últimas cartas. Naquele caldeirão que era a cidade de Stalin, o então general Paulus havia pedido permissão para tentar romper o cerco, e Hitler o respondeu com uma promoção a marechal de campo e a ordem para lutar até o fim e jamais se render. Nenhum marechal alemão jamais foi capturado com vida, insistiu Hitler. Mas o fim já estava próximo. Em 31 de janeiro de 1943, cercado, faminto, sem munição e com milhares de homens mortos ou agonizantes, Friedrich Paulus se rendeu. Nunca houve, em toda a história militar alemã, uma derrota tão total e irremediável. Stalingrado tornou-se não só o túmulo do 6º Exército, mas também da arrogância nazista. Era, como escreveu Walter Kerr, a batalha que estava perdida antes mesmo do primeiro tiro. A Alemanha nazista nunca mais retomaria a iniciativa no leste. E dali em diante, a marcha era só para trás. E o rolo compressor vermelho
só pararia quando chegasse em Berlim. Quando a poeira finalmente assentou sobre Stalingrado, em fevereiro de 43, o mundo não testemunhava apenas o desfecho de uma batalha, mas o naufrágio de uma era inteira. O silêncio que pairava sobre as margens do Volga era o eco final do que restava da arrogância nazista, agora sepultada sob os escombros e corpos congelados. As ruas devastadas, cheias de fantasmas, resumiam o preço de cada decisão tomada longe do fronte, por homens que acreditavam ser deuses do destino. Nunca imaginei que a vitória pudesse ser tão amarga, escreveu um sobrevivente alemão em suas últimas anotações, antes do cativeiro nos gulags. Por anos, a máquina de propaganda alemã alimentou o mito da invencibilidade, da eficiência técnica e do moral inquebrantável, e Stalingrado destruiu essa imagem diante do mundo, e pior, diante dos próprios alemães, quando mais de 90 mil soldados, esgotados, feridos, esfarrapados, atravessaram as linhas soviéticas e entraram em intermináveis colunas de prisioneiros. Ficou claro, o Terceiro Reich era mortal, vulnerável e podia sangrar. Apenas 6 mil daqueles homens voltariam para casa, muitos anos depois, carregando não só traumas, mas o peso da derrota absoluta. Era a derrota que reverberava nos corações de uma geração, marcando o início do fim para a Alemanha nazista. Para os soviéticos, a vitória foi mais do que estratégica, foi uma catarse nacional, conquistada ao preço de 1 milhão de mortos e feridos. A cada rua recuperada, a cada bandeira erguida entre os escombros, nascia uma nova fé, a de que a vitória final era possível mesmo diante do impossível. Stalingrado tornou-se símbolo da resistência absoluta, da capacidade de um povo suportar a própria destruição para renascer em glória. Aqui, conquistamos a liberdade com o preço de nossa própria humanidade, lamentou o camarada general Chuikov, herói da resistência soviética, reconhecendo que, em Stalingrado, a linha entre o heroísmo e a barbárie foi frequentemente ultrapassada por ambos os lados. No Ocidente, a vitória soviética deu novo ânimo aos aliados e abriu caminho para novas coalizões, e incentivou movimentos de resistência por toda a Europa ocupada. Foi o primeiro clarão do futuro pós-guerra. Churchill, Roosevelt e Stalin se reuniram pouco depois em Teherã e Yalta, com uma nova compreensão do equilíbrio de forças. O Exército Vermelho provou ser uma potência militar e política, e a União Soviética começou a definir os contornos do mundo bipolar que surgiria após 1945, mas, paradoxalmente, também uniu o país em torno de uma narrativa de sobrevivência e resiliência que ecoa até os dias de hoje. A Batalha de Stalingrado estava perdida antes mesmo de começar, porque em sua essência foi travada por comandantes que não souberam reconhecer os limites da vontade, do orgulho e da própria logística. A Alemanha subestimou o adversário, superestimou sua máquina de guerra e ignorou as lições do passado. Não foi apenas uma derrota militar, mas sim o fracasso de toda uma visão de mundo implodida sob o peso da realidade. No fim, Stalingrado é a lembrança permanente de que nenhum império é invulnerável, nenhum plano é a prova de realidade, e que, quando a arrogância encontra a resistência de um povo inteiro, a história faz seu julgamento final. Stalingrado não foi só um nome no mapa, mas sim um eco, e para quem ousar esquecer, é uma advertência escrita em sangue e neve. Obrigado por assistir, e te vejo no próximo vídeo.